Bom, meu nome é Arnaldo, certo? Meu nome é Arnaldo Guedes, sou da célula de professores, né, aqui da capital. E aí quando o Maurício, é um tema que eu tenho trabalhado muito, tenho tentado compreender, né? Eu acho que a gente tem que ter a humildade de dizer assim, olha, eu não compreendo certas coisas, eu preciso estudar certas coisas e não tem nenhum problema. Assim, a formulação se dá a partir da compreensão, às vezes, das suas fragilidades teóricas, né? E aí você vai buscar. Eu me lembro que quando eu cheguei na universidade, isso foi em Brás Cubas, e aí eu vi uma aula do professor Ciro, né? Que hoje eu não consigo identificar em que campo que ele atua, mas ele falou sobre a Revolução Francesa, né? E quando eu sentei no banco da universidade e vi aquele cara falando, eu falei assim, eu me senti diminuído. Não diminuído porque ele não fez, pela capacidade intelectual dele, mas o fato dele, assim, como esse cara compreende, fala com propriedade sobre determinados assuntos. Isso é muito importante, porque assim, olha, eu vou buscar conhecer as coisas, certo? Isso foi muito importante. E aí eu me lembro de um outro amigo que disse assim, Arnaldo, como é teu nome? Arnaldo Guedes Araújo. Assim, então, Arnaldo, você nunca vai escrever um livro. Ele brincando comigo, né? Porque você não tem nome italiano, você não tem nome... Ele zoando comigo, mas mostrando essa questão do desprezo, né? Pelaquilo que o trabalhador comum é o Antônio, é o João, é os Silvas, são os Souzas, né? E a esses não está destinado a compreender e interferir na realidade, simplesmente fazer-se e ser conduzido. Bom, o tema de hoje é sobre partido de classe. Como é que essas duas coisas interagem socialmente, como é que essas coisas estão presentes na vida cotidiana, certo? E é óbvio que tanto quando você vai discutir classe, quando você vai discutir partido, não dá para não compreender que é uma disputa ideológica, certo? Porque, como eu sempre falo, a sociedade que nós vivemos, ela não é um copo d'água, certo? Se eu pego no início do copo, no meio do copo e no final do copo, é o mesmo princípio, H2O. A sociedade não é isso. A sociedade é dividida em classe. É claro que muitos vão querer negar esse princípio, porque é perigoso agir e pensar a partir da divisão social de classe, porque isso é perturbador para a vida social. Bom, partido e classe é a temática que eu me coloquei a nós pensarmos sobre essa questão aqui. Bom, eu acho que antes de irmos lá em 1848, né, que eu tomo referência a 1848 para a questão do Manifesto Comunista, é importante pensarmos como as pessoas enxergam isso, como as pessoas hoje no cotidiano enxergam a concepção de partido, a concepção de classe, como é que as pessoas veem isso, certo? É preciso compreender para se contrapor nessa questão. Em 2013, né, todas as vezes eu falo em 2013, tem um processo que se desenrola em São Paulo a partir da luta sobre a questão da passagem, né, do transporte público, e aí você tem todo o movimento, depois você vê o movimento sendo construído a posteriori com um discurso extremamente raivoso, conservador, revelando que de fato dizendo que qualquer movimento, qualquer algo positivo da sociedade não poderia vir a partir da concepção de movimento organizado em partido, certo? Essa foi o que tentou nortear o processo, dizendo, olha, qualquer coisa positiva na sociedade deve ser levado pelo movimento, eu gosto do movimento da cidadania, né? Quer dizer, o movimento é um movimento cidadão, não é um movimento de classe, certo? O movimento de classe, como dizer, ele é perturbador da ordem, certo? Ele não traz algo positivo para o conjunto da sociedade. O que traz é o movimento cidadão. Vamos usar um civil organizado, movimento cidadão organizado. É isso que traz. Por quê? Porque no conceito de cidadania, eu não trago no bojo a ideia da ruptura, a ideia do questionamento. Eu só trabalho em cima de avanços de direitos. Direitos permitidos dentro da ordem do capital.
certo? Então, em 2013, 2014, 2015, existe uma disputa ideológica em torno disso, da negação desses instrumentos, da negação do instrumento partido, da negação da compreensão da sociedade a partir da compreensão do partido e a compreensão da classe como esse elemento transformador. Agora, é importante compreender que a classe, por si só, ela não transforma. Ela não transforma. Por si só. Ela não vai... A partir do momento que ela compreende a sua função na sociedade, a partir que eu tenho a compreensão, deixo o campo da individualidade e parto para o campo da coletividade, da classe, é que eu posso instrumentalizar isso na questão do que o Marx vai falar, que é, tudo bem, analisamos o mundo, mas agora está na hora de transformá-lo. Porque até hoje, todos fizeram isso, que foi analisar o mundo. Bom, então nesse sentido, é que a compreensão do partido, a compreensão da classe, certo? Ela se faz presente. E é claro, que tipo de partido? Que tipo de partido é importante? Que tipo de partido é fundamental? Né? E nós temos partidos. Aliás, eu costumo dizer que nós temos dois partidos. O partido da classe, que deveria ser, e o partido da ordem, com suas várias colorações. Mas, se nós abrirmos, é o mesmo coração. O coração que pulsa nos partidos da ordem é o mesmo. Ou seja, vive em função de um projeto, mesmo com suas nuances diferentes, mas o coração que pulsa dentro dos partidos da ordem é a preservação da ordem. Certo? Nesse sentido. Então vamos lá. Por onde que eu andei? Fui buscar essa questão. Eu baseei a minha análise a partir desse livro, do Álvaro Cunhal, que é O Partido com Paredes de Vidro, que ele é um dos homens, grandes figuras do partido. Não é um caudilho, né? Não é um caudilho de esquerda, certo? É um homem do partido do PCB, o Álvaro Cunhal, né? Que participou ativamente da questão da Revolução dos Cravos, né? No processo anterior e posterior. Depois eu parti, esse livro aqui, Partido e Revolução, certo? Que é do Marcelo Braz, também é muito bacana, no sentido de ver a construção do partido. É um camarada do Rio de Janeiro e também membro do PCB. PCB. Ok. Esse é Teoria da Organização Política, também que é um livro bacana, que traz texto do Ho Chi Minh, do Ernesto Guevara, certo? E do camarada, né, Prestes, né? E outros. Então, são livros bacanas, né, para compreender, para tentar compreender essa questão da classe e do partido. Bom, vamos lá. Como eu falei que o partido tem dois tipos de partido, o partido da Revolução e o partido da Ordem, nós vamos pautar, é claro, o partido da Revolução, certo? Daquele que deve propor a ruptura institucional, a ruptura, isso é perigoso falar, né? Ruptura institucional, fora Dilma, os caras falam isso logo, né? A ruptura com o modelo, né, da institucionalidade. E fica o Temer. Da institucionalidade burguesa, tá? É isso que eu estou falando aqui. Bom, gente, eu estou com referência 1848, que é o texto do Marx, que vai falar sobre o Manifesto Comunista, que é o referencial, né, que vai nortear todo o processo posterior, né, dos trabalhadores no mundo. E aí é interessante que no manifesto não está lá escrito formem um partido político. Não está escrito isso, certo? Mas ele vai apontar que a história das sociedades é a história da luta da classe, certo? Com seus vários nomes, com suas diferenças de organização, né? Senhor, servo, né? Escravo, né? E aí, mais recentemente, você tem a divisão muito clara da sociedade, de dois grupos sociais que se degladiam, que é a burguesia de um lado e a classe operária, a classe trabalhadora do outro lado. Bom, mas no manifesto de 1848 tem uma fala que é singular no sentido da compreensão. Qual é? Trabalhadores do mundo, unam-se. Isso é singular
para entender o que está sendo proposto ali. Não é à toa que a partir daí começa todo um processo de tentativas de organização, de organização de trabalhadores pelo mundo, que vai apontar efetivamente para a organização de um elemento, de um operador. Vou usar a expressão operador. O operador político, certo? Aquele que vai operar na política os interesses da classe, certo? E aí tem toda assim, a Organização Internacional dos Trabalhadores, né? E aí tem isso na França, tem isso na Inglaterra, depois você tem a formação da Primeira Internacional, certo? E claro, não é uma coisa tranquila, tem embates nesse processo da condução, porque dentro da discussão do partido, da classe, tem concepções diferentes de partido, certo? Tem concepções diferentes. O que nós estamos pensando aqui é o partido de Lenin, é o partido que ele vai propor, né? Que ele vai propor para o conjunto da classe. E aí é o seguinte, com o advento da sociedade capitalista, certo? A burguesia cria, certo? Cria o operário, a figura do operário. Se na sociedade pré-capitalista você tem a figura do servo, certo? De um servo, senhor, nobreza, outros conceitos que operam no campo da exploração, mas na sociedade capitalista você tem a figura do operário, que é, digamos assim, quando eu falo da questão inglesa, né, do cercamento, você tira essas figuras do campo e estabelece no mesmo local de atuação, no caso a fábrica. Só que o capitalismo, ele sempre vai trabalhar na questão da individualidade, certo? A sociedade é um conjunto de indivíduos, né? Já foi até comentado aqui, um conjunto de indivíduos que lutam por seus interesses particulares, né? Mais ou menos assim, ó, como a sociedade avança? Todo mundo lutando pelos seus próprios interesses, né? E aí, todo mundo lutando pelos seus interesses e avançando, a coletividade avança, né? É uma concepção que vai ser colocada. E aí o capitalismo cria a figura, as duas figuras, né? Operário de um lado e burguês do outro, certo? Que são antagônicos em sua essência. Não tem conciliação entre essas duas figuras, certo? Mas entendendo que a ideologia sempre tenta passar essa questão. Quando São Paulo fez 450 anos, lembra daquela minissérie Um Só Coração? Lembra? Eu não tinha nascido. Isso. Então eu tava, Um Só Coração, né? Então, em casa, 11 da noite, vou ver o que está falando, né? E aí, a primeira cena, depois, essa minissérie vira um folhetim como qualquer outro, né? Mas os primeiros 2 capítulos fala dos operários de São Paulo, né? Brigando, levando porrada, né? Aquela velha frase da República Velha, né? A questão social no Brasil é caso de polícia, né? E aí os operários panfletando na porta de fábrica, né, Fernando? Panfletando na porta de fábrica e a polícia metendo porrada nos caras, né? Aí eu falei assim, pô, bicho, um só coração é só do tema, porque não existe um só coração na sociedade capitalista. Existem interesses contraditórios que se degladiam nesse processo. Vamos lá. Como eu falei, se nós temos a sociedade dividida em 2 grupos, com suas variações, tá? No meio da classe operária, o partido da classe, qual deve ser? Bom, vamos lá. Dentro da formação, né, lá no início, todo esse movimento que se coloca a partir do Manifesto Comunista, várias teorias vão estar sendo colocadas, várias teorias eu não digo, mas pelo menos 2, e depois 3, 1 ou 2 ou 3 vão estar sendo colocadas. Primeiro, o partido da classe operária, ele deve essencialmente ser comunista. Essencialmente comunista. Aquele que propõe a ruptura com o modelo capitalista. Os demais vão gastar energias em situações meramente efêmeras, incapazes de transformar a realidade. E no final do século XIX, né, a disputa era entre quem? Era entre o anarquismo e os comunistas. Eram 2 linhas, né, que se digladiavam nesse processo. O anarquismo de um lado e
o anarquismo de um lado e o comunismo do outro, disputando a hegemonia da classe. Certo? Enquanto os comunistas entendiam que a tomada do poder, a organização do Estado, a partir da concepção comunista, era fundamental para a implementação do comunismo, o anarquismo entendia que não, certo? Que negócio, né? O ato espontâneo, né? O ato espontâneo garantiria a superação da sociedade de classe, certo? E aí eu costumo dizer, isso tem que ser coisa de profissional. Não dá para pensar em ruptura e achar que boiada, política de boiada, vai fazer a coisa acontecer. Porque do outro lado existe um negócio chamado organização, e são muito bem organizados, e são muito hábeis para contornar as crises, porque já mostrou isso ao longo do século XX, que são muito hábeis para pegar e dentro de suas crises, se estabelecer. Né? Alguns diziam que no processo das crises cíclicas do capitalismo, né, o capitalismo cairia por si só. E está provado historicamente que isso não acontece. Se não tiver do outro lado, né, alguém que opere no campo da política, né, uma política consequente, e que encaminha a ruptura, né, eles são capazes de metamorfosear-se de tal forma a permanecer no mesmo processo. Bom, e aí, o partido tem que ser comunista, no sentido da ruptura. E a natureza da classe do partido é importante. Por quê? Porque o partido tem uma natureza, certo? O partido tem uma natureza. Os partidos da ordem têm a natureza do capital, certo? A defesa intransigente do capital, essa é a sua natureza. É a alma desses caras. Eu gosto muito de falar de alma, já apanhei por isso. Em alguns... Essência. Essência, né? Alma no sentido da essência, né? Alma, né? Eu usei essa expressão no lugar e fui mal entendido. Vamos lá. A natureza de classe do partido afirma-se na ideologia, nos objetivos, na composição social, na estrutura da organização, no trabalho de massas e, de forma geral, em todos os aspectos de sua atividade. Ora, o partido da classe, primeiramente, precisa se afirmar-se na ideologia. Ideologicamente, o que é que eu sou? Certo? Não dá para eu ser tudo e nada ao mesmo tempo. Eu preciso me definir ideologicamente, certo? E na sociedade de classe, né, o partido, a ideologia, né, que o partido da classe deve ter é as teorias de Marx, Lenin, certo? É a herança deixada pela organização comunista ao longo do século XX. Nos objetivos. Tá falhando aí? Nós temos hoje sabe aquele negócio de trocar os anéis, mas os dedos permanecem no mesmo lugar? É muito comum isso. Por quê? Porque se o partido não sabe o que ele quer da vida, ele não sabe o que ele quer da vida, a vida vai conduzi-lo. Não sei para onde, mas vai conduzi-lo. Por isso que é importante os objetivos do partido da classe, o que é que eu quero com esse negócio. Porque não é para nós ficarmos reunidos, né? Os trabalhadores não têm que ficar, vamos nos reunir, que é importante, é bom pensar. É preciso entender o que é que eu vou fazer com essa ferramenta, certo? O que é que eu faço com essa ferramenta na minha mão? É preciso ter objetivo claro nesse processo, porque a burguesia tem objetivo claro em seus partidos, eles sabem o que eles querem, e nós precisamos saber o que nós queremos. Gente, a composição social do partido. O partido da classe trabalhadora deve ter trabalhadores, isso é fundamental, né? O partido da classe trabalhadora tem que ter trabalhadores, certo? E aí, em todos os seus ramos, mas é preciso ser o partido da classe. Por que eu estou falando isso? Porque ao longo do século XX, por exemplo, quando a composição geral, certo? Elementos oriundos da pequena burguesia é um problema.
é um problema, porque é muito mais fácil o desvio ideológico. É mais fácil o desvio ideológico. E aqui não é um discurso obreirista, no sentido de que não, tem que ter trabalhador com martelo na mão. Não é isso. Não é isso. Mas é preciso ter trabalhadores mesmo, né, da produção. Não que não tenha elementos da pequena burguesia, porque tem dentro dos partidos, certo? Mas não deve ser hegemonia dentro do partido, porque o desvio é muito perigoso, certo? Pelo menos é assim que eu vejo, certo? Na estrutura organizacional, no trabalho de massas, é interessante, tem um texto aqui que é o seguinte, isso é um texto que eu lembro, tá, gente? Não é meu. Eu não inventei a roda, não, tá? Eu não inventei a roda. Eu queria ter inventado a roda, que eu ia patentear, né, e todos os recursos vinham para o partido, seria bacana, né? Patenteava e todos os recursos iam servir para a revolução. Devemos ir a todas as classes da população. De que forma? Como teóricos, como propagandistas, como agitadores e como organizadores, certo? Isso aqui é um texto do Lenin falando sobre a formatação do partido dentro da formação do partido no meio da classe. A estrutura organizacional do partido, isso é fundamental. O Paris trabalhou isso, falou uma frase aí, que as pessoas apanham, né? As pessoas apanham. Joga pra mim a culpa não. Não. Né? As pessoas apanham muito, que é qual é a estrutura do partido. Provado historicamente de que eu sou um defensor daqueles, né, que partido que é feito por tendências, eu costumo dizer que parece conversa de botequim. Conversa de botequim. O cara senta lá, emite suas opiniões, um fala uma coisa, outro fala outra, e no final das contas todo mundo fala assim, gente, boa noite, tchau, tô indo embora. Né? E eu costumo dizer que na estrutura organizacional, o Lenin vai dizer o seguinte, olha, partido tem que ter centralização democrática. Partido que não tem centralismo democrático, ele está fadado a ser tudo isso que nós vamos por aí, né? A gente convive muito com esse tipo de partido, que aí assim, o fulano de tal fala uma coisa, outro fala outro, e aí estabelece, que eu costumo dizer que o caudilismo de esquerda, eu tenho chamado isso, o caudilho de esquerda, são caudilhos, certo? Ou são coronéis de esquerda, tá? Que se estabelecem, né? Aquele povo fica em torno e você fica pensando. Semana passada eu estava falando com um rapaz que eu achei muito contraditório, que tem respeito, assim, a Luciana Genro foi falar com o Fernando Henrique, né? A questão Código de Barreira, obrigado e tal, mas é um absurdo e tal. A Luciana Genro, mas eu falei assim, e eu sou leninista e tá no PSOL. Né? Aí eu olhei assim e falei assim, tá vendo, camarada? O que é tendência? Cada um faz o que bem entende. Cada um faz o que bem entende. Certo? Vai para um canto, vai para outro. E, olha, se eu não tenho clareza do que eu quero e do que eu sou, certo? Eu vou para qualquer lugar. E o qualquer lugar não é lugar nenhum. Certo? E aí o Lenin vai trabalhar essa questão muito claramente. O objetivo era muito claro. Era a superação da sociedade de classe. Certo? E isso, como disse, não é coisa para amadores. É coisa de profissional. Amadores no sentido, não que todo mundo pode ser profissional, mas é compreender a natureza do partido. Certo? E aí a organização do partido deve ser muito claramente pautada na questão do centralismo. Que diabos isso é na prática? Centralismo democrático. Certo? Olha, se nós pensarmos aqui, é tudo que esses partidos odeiam. Por quê? Porque onde não tem, por exemplo, onde não tem centralismo, eu posso fazer, conchavar, certo? Conchavar para aplicar a minha ação política. O Lenin vai propor o centralismo no seguinte questão, e é extremamente militarizado ele fala nesse sentido, certo? Discute-se, interna, debate-se até o final,
e no final da conta, a linha política que vencer é essa que vai ser aplicada para o conjunto da classe, no sentido da formação, da teoria, da agitação, certo? Porque as massas são massas no sentido de que não tem uma formulação muito clara, certo? Agora, aqueles são a vanguarda da classe, certo? Aqueles que são a vanguarda da classe, deve ter isso muito claro em sua cabeça, certo? O que é que nós somos, o que nós queremos, para apontar os caminhos da massa trabalhadora. Porque às vezes o grande problema que está nesse processo é o seguinte: todo mundo é classe, querendo eu ou não. Todo mundo, quando eu falo trabalhador, todo mundo é classe, querendo eu ou não. Agora, compreender-me enquanto classe é outra questão, certo? Por quê? Enquanto eu sou classe pela classe, certo? Eu sofro as contradições da classe, eu vivo as contradições da classe, eu posso me indignar, mas eu me indigno a partir do princípio da sociedade burguesa, que é as ações individuais, né? Cada um por si, certo? Cada um por si, certo? É nesse sentido. Então, quando fala-se na questão do partido centralizado, organizado, são pessoas que compreendem o processo político e que já se identificam como elementos da classe. Eles são da classe e para a classe, certo? É o conceito de classe em si e classe para si. Quando eu sou classe para si, eu vou me organizar. Não tem como não me organizar, porque aí eu compreendo que a sociedade de classe só pode ser superada de suas contradições se eu me organizar, né, num instrumento de operação política, certo? Que eu estou chamando aqui o partido. Tudo bem? Vamos lá. Virando a página. Falando do capitalismo? Virando a página. O que caracteriza o Partido da Classe Operária? Né? Eu usei o termo classe operária, né? Mas assim, eu gosto mais da expressão classe trabalhadora, porque, né, é mais amplo no sentido, né? Não no sentido operário clássico, né, no final do século XIX e tal. O que caracteriza o Partido da Classe Trabalhadora? Conhecer profundamente a situação, os problemas da classe trabalhadora, certo? Conhecer profundamente a situação e os problemas dos trabalhadores, a defesa de seus interesses e aspirações, a definição de uma base científica nos objetivos de luta nas várias situações e etapas da evolução social. Ora, gente, tem um texto, né, que é desse texto. O partido é a vanguarda da classe. O partido é a vanguarda da classe. Mas o interessante é que essa vanguarda precisa ser muito tranquila. Em que sentido? Eu não posso estar atrás e eu não posso estar à frente. Eu preciso estar com a classe, certo? Por quê? Eu não posso estar atrás, porque eu posso ser, se eu estiver à frente dela, eu deixo a classe para trás. Se eu estiver atrás, a classe me deixa, vai para frente, eu fico a ver navios. Ora, quem deve, digamos assim, apontar os caminhos, né, da superação da sociedade de classe é a vanguarda, mas a partir da compreensão dos anseios que a massa trabalhadora precisa, né? As relações concretas da vida cotidiana precisam estar bem na mente. Tem uma expressão que é muito comum, está no livro didático, né? Lembra do pão, paz e terra? Lembra? O pão, paz e terra. Ali mostra a política certeira do partido bolchevique, que é um partido da classe que compreendia o processo. Naquele momento, o elemento para superar o czarismo, né, para superar e apontar para a superação do capitalismo, foi necessidades práticas do povo russo. A paz da Primeira Guerra, certo? O pão, né? E a terra. Uma sociedade, digamos assim, por mais que tenha centros industrializados, a terra é o elemento da produção, da comida. Então, é fundamental. Uma sociedade também tipicamente agrária, digamos assim, a maioria, ter a posse da terra, no sentido de ter acesso a ela para produzir, é fundamental. Bom,
O partido de Lênin, né, que é aquilo que nós entendemos como partido da vanguarda revolucionária, certo? Mesmo sendo acusado de centralizador, né, ele foi acusado muito. Autoritário, totalitário. Autoritário pelos sociais revolucionários, pelos mencheviques. Totalitário. Esse povo todo dizia que o partido de Lênin era centralizador. Centralizador no sentido pejorativo da palavra, certo? Porque o partido de Lênin centralizador era centralizado no debate interno. Por isso que é centralismo democrático. É centralização, mas numa discussão interna e não numa questão centralizada no caudilismo. Lênin não era caudilho, no sentido de que, vocês vão cumprir, eu sou o grande timoneiro, iluminado, e vocês vão me seguir, o timoneiro e tal, vocês vão me seguir. Não é isso. Fui Costa Pimenta. Né? Essas figuras, né? A vontade é perfeita. Essas figuras. Tá? Vamos lá. A função, o que ele pensa sobre a vanguarda? A função da vanguarda no processo revolucionário, né? A função da vanguarda no processo revolucionário é de fundamental importância. Porque sem a vanguarda revolucionária, não existe revolução. Né? Estou afirmando. Sem vanguarda revolucionária, não tem revolução. Por quê? Porque aqueles movimentos espontâneos, certo? Movimento espontâneo são movimentos espontâneos, certo? Então o movimento espontâneo vai para qualquer lugar, certo? Às vezes o cara tem boa intencionalidade, o cara tem intenção, é um cara bem intencionado, mas ser bem intencionado não conduz a um processo revolucionário, certo? O inferno está cheio de NPR. Quer me NPR? Certo? Depois do NPR. Certo? Então assim, o movimento espontâneo, ele é bem intencionado, mas ser bem intencionado não resolve as condições concretas da classe. Não resolve ser bem intencionado. Vamos fazer isso, vamos modificar aquilo, certo? Mas é preciso compreender que do outro lado tem alguém que vai dizer não, certo? O partido que o Lênin defende é o partido da centralização das ações. Lembra que eu falei anteriormente? Que é o seguinte: um partido que se baseia, né? Há aqueles que defendem, mas eu sou um crítico ferrenho disso, partidos que se colocam, vamos pensar naquilo que se formulou como esquerda brasileira nos últimos 20 anos. Um partido de tendência, né? Que fazia uma disputa interna constante, uma briga intestina constante, conduziu a um dos maiores fracassos, né? Um dos maiores fracassos do processo dos últimos 20 anos, que é a condução. O partido da Estrela Vermelha, solitário. Roubado de nós, né? Não é isso, tá? Não, roubaram a nossa estrela. Isso, aquele da Estrela Vermelha, solitária, certo? Vamos lá. Os fascistas estão Para pensarmos sobre essa questão, emissão de energia. Para pensarmos isso, o partido da classe trabalhadora, o seu âmago, o âmago do partido deve ser uma estrutura rígida e disciplinada, né? Rígida e disciplinada. Não é à toa que a questão que quem é militante do partido é militante, certo? Tem uma estrutura militar nesse sentido, rígida, certo? Porque senão, se você não tiver rigidez nesse processo, você tende a ser levado pelo movimento. Por quê? Porque se você, já viu na batalha? Se as batalhas antigas tinha não sei o nome, se é clarim, trompeta, não sei a trombeta. O comandante faz o seguinte: avança! E o cara da trombeta lá faz o quê? Toca os caras se retirarem. O que acontece? Derrota, né? O comandante percebe que a coisa está encaminhada para a vitória e ele fala assim: avança, tropa. E o cara toca o trompete na retirada.
certo? É nesse sentido que o Lênin vai trabalhar, que é a centralização das ações políticas, certo? O partido deve estar muito bem coeso, digamos assim, para fazer a política acertada. Senão, cada um fala por si e aí vira um pandemônio, certo? Um pandemônio. Vamos lá. Por que isso é importante? Porque se nós não tivermos uma linha de ação clara, né, as ações espontâneas, espontaneístas, foi ontem, foi hoje e será amanhã, certo? Os trabalhadores devem, em toda a sua luta, né, na construção de um operador político coeso, devem combater, tanto fora como dentro, nessas ações espontâneas. Porque o espontaneísmo, desde o final do século XIX, ele tenta se colocar, e nós vemos hoje pessoas que defendem as ações espontâneas, mas são até falsos nesse processo, certo? Porque defendem horizontalismo, espontaneísmo, mas na hora da decisão, eles decidem no núcleo duro, né? Eles decidem no núcleo duro, né? Combatem o partido baseado em Lênin, na centralização democrática, mas em suas ações cotidianas, eles defendem o espontaneísmo de suas ações, mas na hora da decisão eles fecham no núcleo duro, né? Eles negam Lênin, mas praticam de certa forma. Só fazer uma observação na sua fala sobre a questão, uma observação em relação a isso, é o PT, né? Por exemplo, essa coisa de que tinha as tendências que foram utilizadas historicamente ali no início do partido, como a ideia de que era um partido aberto, inclusive o PT nasce, né, de uma forma se apresentando como antagônico ao PCB. Tem muito por exemplo, um discurso, não, o PT é socialista. O PT já nasce ignorando qualquer perspectiva de socialismo. Inclusive apresentando-se como uma contraposição, por exemplo, ao que era o PCB, né? E, por exemplo, essas tendências dentro do partido que são utilizadas para dizer que o partido era aberto e tudo mais, são silenciadas pelos públicos, como o Parisi falou, os capas pretas. Isso aí começa a acontecer nos primeiros anos. Em 87 mesmo eles já proibiram, por exemplo, a circulação de jornais dessas tendências. Então só podia utilizar jornais do campo majoritário, do Zé Disseu e essa cambada toda. E foi silenciando. Só um complemento rápido, mais ou menos no final da década, duas tendências já que se contrapuseram o abrandamento do discurso do Lula em 94, já no final das eleitorais. Uma foi a causa operária, foi expulsa, deu origem ao PCO, e outra foi a convergência socialista, que deu origem ao PSTU. O último debate presidencial foi muito engraçado. Você tinha uns 5 candidatos que foram do PT. Você tinha a Dilma, você tinha o Eduardo Jorge do PV, que foi figurão do PT, ele era líder de uma coisa chamada Vertente Socialista, rompeu por razões não ideológicas, assim como a Marta saiu agora do PT. Você tinha, acho que era o Rui do PCO, que foi do PT. Você tinha a Luciana Genro, que foi do PT, era uma corrente chamada CST. O pai dela continua, Cássio Genro. Quem mais? O Mauro Biasi também foi do PT, mas saiu antes disso. Ninguém é perfeito. A Marina Silva, obviamente, Marina Silva, claro, por razões à direita. Ou é interessante que o PT, sabe, aquela coisa, o navio está afundando, o Mickey Mouse, o Topo Gigio, vão procurar outros locais, então o PT está passando por isso. Né? Mas o PT, no seu início, ele fez as pessoas sonharem, né? Uma merda. Vamos lá. A tese do partido em disputa do Gramsci durou 2 anos, né? 2 anos, né? No PT. Vamos lá. O partido de Lênin centralizado, apontando para a superação do capital. Primeiro, o partido deve preparar teórica
e politicamente seus militantes. Certo? Por isso que é o seguinte, agora temos que tomar cuidado, não vou comentar todos os instantes, que é o seguinte, o partido que o Lênin defende é o partido do homem da prática e do homem da teoria. Essas coisas estão imbricadas uma na outra. O partido de Lênin é aquele, o indivíduo tem que ser teoricamente preparado, certo? Teoricamente preparado e militante na questão da construção, certo? Por quê? Porque quanto menos os indivíduos são preparados teoricamente, mais fácil é para ele ser seduzido pelas ações voluntaristas, espontaneístas, né? Tendências, que isso é de ontem, é amanhã, e foi ontem, e foi no início, lá do processo do final do século XIX. É fundamental para se combater e para construir um partido sólido, para operar, né, a superação da sociedade de classe, é preciso combater, é preciso estar teoricamente preparado. Agora, nós temos que combater outra questão, que é o seguinte: o militante, que eu acho que está preparado, é aquele que está em construção teórica constantemente e na prática política. Não dá para desvencilhar essas duas coisas. Eu não posso ser, porque eu, na esquerda brasileira, tenho assim, uns problemas nesse processo, né? São pessoas extremamente desvinculadas da luta prática, né? E aí teorizam, está desvinculado. Por outro lado, você tem os trabalhadores olhando com desprezo para a formação teórica, certo? Né? Eu costumo dizer que é igual sala de aula, né? O aluno que estuda, ele é chamado de... ele é desqualificado, né? Devido a ele tentar se formular, certo? E às vezes no meio da política da esquerda brasileira também tem esse processo, né? Esses elementos voltados teoricamente, sem ação prática, certo? E do outro lado o trabalhador diz, não, o negócio é fazer, vamos fazer, certo? Sem pensar teoricamente a situação. A ação do operador político da classe, do partido, tem que ter essa clareza. A ação prática tem que estar vinculada à teoria. Tem que saber aonde vai dar. Isso. Qual a implicação disso? E a teoria tem que estar ligada. Só uma pequena parte. Por favor. O MPL, há 2 anos atrás, por exemplo, ele abre uma caixa de Pandora. Eles não tinham a impressão, não que eles quiseram fazer isso, a gente boa, não é isso a crítica, não é pessoal. Mas eles perceberam que no contexto de disputa pela liderança da qual fração burguesa que vai conduzir o capitalismo brasileiro, o movimento foi infiltrado. E por não ter uma autoridade, falou, sai fora, cara, que a gente está discutindo uma questão de transporte público, inclusive com uma perspectiva anticapitalista, a gente tem que reconhecer isso. De repente o cara está lá, não é por 30 centavos, é pelo quê então? Porque uma pauta que atinge a classe trabalhadora, que é o custo do transporte, você se desloca para trabalhar, para ser explorado. Virou uma coisa cidadanista. Agora, como que se deixou isso acontecer? Porque a própria leitura do real não estava clara. Lenin dizia, se você falha na prática, é porque você falou na análise. E além dessa questão da crítica à organização, o discurso da cidadania fetichizou a esquerda, vamos ser cidadãos, etc. Na educação, que é a minha área, é o fetiche do democratismo cidadão. Então, vamos fazer uma assembleia. Os meus alunos da quinta série fizeram assembleia. Nós queremos aula livre, nós não queremos que o chato do professor de história fique falando. Cala a boca, pirralho. Não, você é autoritário, porque o falar pelo falar virou a democracia. O conceito clássico de democracia tem um livro muito bom da Ellen Menck Suzumund, A Democracia contra o Capitalismo. O que é democracia? É não ser explorado. Ou seja, nós temos um exagero da esfera política, a gente só se vê como cidadãos e a gente esquece. É o fetiche da igualdade burguesa, do iluminismo, da Revolução Francesa, a gente esquece. Pô, cadê o manifesto burguês e proletário? Cara, eu sou igual ao Antônio Emílio. Não sou igual, que ele morreu, graças a Deus, estou vivo. Mas tem diferenças práticas. A classe trabalhadora não é igual à classe burguesa, embora os indivíduos sejam iguais. Essa é a contradição. Então, nós estamos com o discurso da cidadania, para falar rápido, ele apaga a classe no pensamento das pessoas.
Isso é muito complicado. Eu também fui do PT, eu saí do PT em 2003. Posso contar rapidinho? Eu era secretário de formação política do diretório do bairro da Zona Norte chamado Casa Verde, e o diretório era a 50 metros de uma fábrica de chocolate chamada Cacau Show, o maior sucesso empresarial do bairro. Como o maior sucesso empresarial do bairro? Explorando o trabalho feminino. Principalmente a menina, a adolescente que engravida, sai da escola, a mulher que é abandonada, separada, geralmente mãe e filha, né? E qual que é a nossa estratégia lá? Eu bolei a estratégia, vamos infiltrar o Cacau Show do lado, vamos pegar a demanda que não ter creche, precisa ter refeitório, porque ali era trabalho. E aí a gente fez ali, elegeu a companheira do Conselho Tutelar, há 15 anos atrás, 3 pau e 500, era uma grana muito legal, e ficou por isso mesmo. Aí vinha material, vamos falar da Comuna de Paris. As pessoas não sabem. O militante do PT, que as pessoas, era a base do PT, o cara não sabia o que era a Comuna de Paris. É complicado. E você teve Beaufort, Florestan morreu antes de tudo isso, que Deus o tenha. Você tinha Marilena Chauí, tudo, o melhor de uma certa intelectualidade, a Mir Sader ainda falando merda ainda. O Mauro deu uma porrada nele, bem dada. De não trabalhar. Agora, essa crise ideológica que nós temos, essa hegemonia da direita, também foi produzida pelo PT. Porque com 20 anos, 15 anos de força, de ter chegado à condução do Estado, ele esqueceu a questão da consciência de classe. Uns vão dizer, esqueceu, porque não, o Wanderson já falou, não, foi assim desde o início. Porque a questão da consciência de classe traz uma coisa, anticapitalismo. Não quer dizer que você vai sair agora, começou a revolução, porra louca, Mas você começa a ver que essa sociedade não dá, ela tem uma lógica de reprodução, que vai colocar o trabalhador. Você pode deixar ele um pouco melhor, com uma greve. Mas então é essencial que a consciência de classe não é, agora eu sou um cidadão, né, um SPB de esquerda. Você é um militante que começa a entender como derrubar isso. Desculpa, me alonguei. Não tem problema. Não tem problema. Falou de PT, eu fico nervoso. Tá. Vamos lá. Eu trouxe um texto. Separei aqui um texto, rapidamente. Qual é a tarefa do Partido da Vanguarda? É exatamente atuar sobre a realidade operária, de modo a explicitar a todo tempo a natureza intrinsecamente exploradora e desigual da ordem burguesa, preparando politicamente o conjunto do proletariado para os momentos dos embates decisivos que podem emergir tanto por meio das agitações políticas provocadas pelo partido, quanto irromper espontaneamente no seio das contradições da classe, engendradas no cotidiano capitalista. O elemento espontâneo, como o embrião da consciência, tal como afirmara Lenin, só se põe como tal, ou seja, a consciência da classe só pode brotar das ações espontâneas, se o partido estiver preparado como organização da vanguarda da classe operária, o que significa estar em condições de fazer de seu programa, de suas estratégias e táticas, os próprios objetivos do proletariado. Olha, eu estou fechando essa questão. Na escola que eu dou aula, toda discussão, o pessoal me acusa de uma coisa. Pô, Arnaldo, toda discussão tua recai sobre luta de classe. Né? Pô, Arnaldo, toda discussão tua recai sobre luta de classe. Eu disse, pois é, eu quero lembrá-los que vocês são classe. E é justamente essa é a ação, a tarefa do Partido da Vanguarda. Nós sabemos, você nada contra a maré, nada contra a maré do espontaneísmo, nada contra a maré das tendências que não chegam a lugar nenhum. Se nós temos clareza que a contradição de classe entre burguesia de um lado e classe trabalhadora do outro, ela é contínua, cotidiana na vida das pessoas. Há momentos que as amplas massas estão resignadas em sua condição e há momentos de explosões. Nesse momento, tanto no momento da resignação, certo? Quanto no momento da explosão,
né? Aquele que opera no campo da organização da classe deve agir nesses dois momentos. Para quê? Para que no momento que exploda, rompa, a classe tenha alguém para apontar. Alguém apontar no sentido de não apontar como messianismo, mas não, o caminho é por aqui. E se na formação, tanto no momento de resignação, como no momento de explosão, eu ter conduzido, preparado as massas para a superação da contradição, eu terei sucesso. O Lenin vai dizer o seguinte: sem teoria revolucionária não existe movimento revolucionário. Parece frase feita isso aqui, mas não é frase feita, né? Se não tem teoria revolucionária, não existe movimento revolucionário, certo? E a teoria revolucionária é aquilo defendida pelo Manifesto de 1848, é aquilo que é defendido pelos comunistas ao longo da sua história, que é a ruptura de classe. Mas isso precisa de organização, senão a gente cai em ações infantis, certo? E em fracassos e perca de oportunidade na história. Eu termino por aqui, certo? São 10h30, né? Isso, mas aí eu vou deixar para perguntas, certo? Para o debate e tal, eu queria deixar aqui. O que eu não souber responder, gente, eu vou dizer, eu não sei responder. Tá bom? Não tem crise.